Pergunta 597. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação. Já falamos isso. Haverá neles algum princípio independente da matéria? Opa, que legal! Aí sim, vamos ver se o espiritismo tem contradições, né? Espera aí, o homem? O que faz a diferença entre o homem e a máquina, corpo? Um princípio que está além das questões materiais. É aqui aonde os materialistas deveriam se calar, né? Por quê? Porque o materialista, ele é especializado em matéria, não admite nada além da matéria. Então, naturalmente, nós que admitimos existir algo além do corpo físico, e os animais? Será que teriam também? Vamos à resposta. A. E que sobrevive ao corpo. Então, uma questão importante. Existe um ser, um princípio espiritual, que vai caminhando para o princípio inteligente, com rudimentos. Esse ser, ele não é puramente fruto do maquinário material. Ele sobrevive à morte do corpo. Pergunta 597A. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Muito boa pergunta, né? Se há alma, já discutimos a ideia de alma, de vida nas questões primárias. Não vamos voltar aqui. Então, quem quiser, vai na playlist Livro dos Espíritos, pergunta a pergunta, vai a partir da pergunta 1 que vai chegar nessa discussão. Então vamos lá. Esse princípio é uma alma? Conceito de alma, né? Aquilo que anima, que faz mover pela vontade. Resposta: é também uma alma se quiserdes. Como assim se quiserdes, Jorge? Se quiserdes, é ou não é? Ô meu filho, vamos lá. Vamos à filosofia espírita. O que é a alma? É algo que existe, em que eu chamei de alma. O que é a tarde? É um período da rotação da Terra em que eu chamei de tarde. O que é a manhã? É um período da rotação da Terra que eu chamei de manhã. O que é o dia? É um período da rotação da Terra que eu chamei de dia. E a noite? E as estações do ano? E os séculos? Tudo isso está dentro do fenômeno chamado classificação. Então, existe algo que está, né, aqui é uma discussão para além da educação fundamental da Tia Teteia. Existe algo que está para além da matéria e que sobrevive à morte do corpo. Qual o nome que você quer dar? Os espíritos perguntam aqui, o que você quer dar? É alma? Você quer chamar de alma? Chama de alma. Não, eu quero chamar de alminha. Chama de alminha. Eu quero chamar de quase alma. Chama de quase alma. Eu quero chamar de seres menores da criação. Chama de seres menores. Qual o nome que você der, querido? É esse nome. Primeiro vos entendeis, né? Assim, é isso. Então, é também uma alma, se quiseres. Dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Isto é um ser pensante, imortal, que está com rudimentos de inteligência, que não está ainda capaz de ter, presta atenção nesta palavra, não é capaz de ter rudimentos de moralidade. Essa palavra vai ser fundamental para as próximas perguntas. Não é capaz de ter rudimentos de moralidade. É um ser que é obra
pela programação genética e que para além da programação genética começa já a buscar elementos à sua volta para solucionar problemas de acordo com a sua programação genética. Muito bem. Então, é diferente, é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a dos homens distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e de Deus. Ih, rapaz, é uma distância infinita. Vamos entender aqui também, isso é importantíssimo. Qual é a distância que nos separa do homem para Deus? Se você quer uma distância do ponto de vista de essência, é uma distância intransponível. É uma distância no sentido de que são duas naturezas completamente diferentes. Um ser criado, simples e ignorante, um ser incriado, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Nesse sentido, não há termo de comparação. Mas não é essa distância ali, essa palavra distância, não é no sentido da separação de naturezas, e sim da separação entre a própria compreensão de si, das coisas e do universo. Então, o que nos separa de Deus? Primeiro, precisamos progredir até alcançar a perfeição moral, que é ter o desejo exclusivo no bem, depois dominar a matéria, aí nos tornamos imortais, não encarnaremos mais em corpos perecíveis, iniciaremos a nossa fase espiritual, não temos mais a necessidade de reencarnar, e até chegar ao ponto culminante das faculdades intelectuais. Quando chegamos no ponto máximo das faculdades intelectuais, veremos e compreenderemos Deus. Nesse ponto, chegamos na presença de Deus. Então, essa é a distância. Então, a distância é um caminho a ser percorrido entre nós estamos e ver Deus, compreender Deus e todo o mecanismo do universo, é a distância que medeia onde os animais estão e onde nós estamos no processo de razão. É nesse sentido. Então vamos que fique bem claro isso. Comentando os comentários dos comentadores do além. Aí o comentador vai falar aqui, né? Existem regiões no mundo espiritual onde se reúnem as almas dos animais, correto? Ali elas são tratadas por hábeis pesquisadores desse reino. Por que pesquisador? Por que pesquisador? Todo mundo que está na erraticidade está aprendendo. Se está aprendendo, está pesquisando em si mesmo e nos outros. Dá uma ideia que existem uns pesquisadores, até, né, propaganda de sabonete em pó. Aquela pessoa com um jalequinho branco, uma pastinha na mão, né? Olha, pesquisadores acharam o branco mais branco que lava o branco mais branco. Esse papo de pesquisador aí, né? Pesquisador desse reino. Aí vamos lá, hein? Onde, preste atenção, hein? Recebem lições profundas de acordo com a raça que pertençam. Olha a hecatombe moral intelectual que esse espírito cometeu aqui. Como é que um ser que só obra por instinto,
que tem rudimentos do rudimento de poder solucionar alguns problemas de acordo com as necessidades materiais que eles têm, vão no mundo espiritual receber lições profundas. Isso é tão ridículo, isso é tão ridículo, isso é tão constrangedor. Pelo amor de Deus, que lições! É um animal que perdeu o seu corpo, que age 99% das suas ações são pelos impulsos do corpo. Ele está sem o corpo. Agora, no mundo moral, qual é a sua ação? E qual é a lição que ele vai... A lição. Isso aí é pseudo-sabedoria de querer usar poesias para coisas que não fazem sentido. Não faz sentido. Aí continua. Dali são levados para os lugares onde lhes compete ficar ou trabalhar. Trabalhar. Como é que um ser material que responde quase que 100% somente a impulsos materiais vai trabalhar no mundo espiritual? O castor obedece aos seus impulsos para fazer a barragem. O que o castor vai fazer no mundo espiritual? Barragem fluídica? Pelo amor de Deus, né? Aí, seja para trabalhar, ou seja nas colônias espirituais, no aproveitamento de suas qualidades. Qual é a qualidade que uma formiga tem no mundo espiritual? Vai criar formigueiros espirituais? É bonitinho, né? Quem quer se enganar aqui até delira. Os olhos até mareiam, né? Fica com os olhos marejados. Aqui, nossa, olha lindo. Olha como é linda a natureza. A formiguinha no mundo espiritual. O cupim criando um cupinzeiro espiritual para que os amantes eternos da erraticidade possam se deitar sobre o cupinzeiro.